Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje, 31 de janeiro, último dia do Janeiro Branco, né? Para quem não conhece, é uma campanha que visa educar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. E como essa semana eu já comecei falando sobre ciúmes, eu quero encerrar Janeiro Branco também, continuar falando um pouquinho sobre esse assunto, para que a gente possa pensar um pouco sobre como a gente tem buscado, desenvolvido a importância da gente buscar a saúde mental através dos nossos relacionamentos. E os ciúmes, via de regra, ele é um conjunto de emoções, de sentimentos e de comportamentos que atrapalham um pouquinho a nossa qualidade de vida e a saúde mental das pessoas que estão envolvidas num processo de demonstração de ciúmes, né? Então, pensando nisso, mesmo que eu já tenha falado sobre esse assunto lá no Insta, já tenha dado entrevista sobre isso, eu pensei em aprofundar um pouco isso com vocês e também com mais um objetivo, que é explicar para vocês um pouquinho como que acontece a análise do comportamento, como é que a gente utiliza a análise do comportamento dentro da terapia. Para quem já viu, já acompanhou essa semana, eu estava falando, eu expliquei um pouquinho mais sobre o contexto em que as demonstrações de ciúmes acontecem. E numa análise comportamental, a gente sempre vai olhar para 3 elementos muito importantes: a situação em que a pessoa faz algo, o que ela faz e o que acontece depois que ela faz isso, né? Quais são as consequências ou o que simplesmente acontece naturalmente depois que ela tem aquela ação. Isso que acontece depois é muito importante para que a pessoa repita ou pare de fazer aquelas ações, né? Para que ela se mantenha naquele comportamento ou para que ela pare de fazer. E o que acontece antes, muitas vezes, é um sinalizador para ela. Olha, nessa situação, se eu agir desta forma, eu vou obter tal consequência ou tal resultado. Isso muitas vezes não é, na maioria das vezes, na verdade, não é um processo consciente, que a gente está se dando conta, mas ele está ali acontecendo. E esse processo que acontece antes, o que a pessoa faz e o que acontece depois, ele é muito individual, né? No processo de terapia, a gente vai olhar não para o que sempre acontece, isso é um guia apenas, mas a gente vai olhar para o que acontece na vida daquela pessoa. Qual é o contexto, qual é o cenário, qual é a situação, o que ela está fazendo que não está produzindo resultados bons para ela ou para os outros. Mas mesmo que ela tenha resultados que não são legais, ela está tendo consequências que estão fortalecendo aquele comportamento. E a gente vai tentar entender um pouquinho melhor isso, falando ainda sobre ciúmes. Então, como eu comentei, né, o contexto em que os ciúmes aparecem geralmente é um contexto em que tem alguém que é muito importante pra gente. A gente falou das relações amorosas, mas isso em outros relacionamentos também, de amizade, de mãe para filho, de pai para filho, enfim, né? Em qualquer relacionamento interpessoal pode acontecer. Em que aquela pessoa, aquele relacionamento traz coisas muito boas e que a gente não quer perder, que a gente quer manter, que são coisas produtivas, positivas, né? E em que o relacionamento dessa pessoa com outras, ou até com outras coisas, né? A pessoa que gosta muito de um esporte ou gosta muito de jogar videogame, enfim, que tem um risco, uma ameaça de perder aquela pessoa para uma outra pessoa, para uma outra situação. E que muitas vezes também está nesse processo, um processo de comparação, né? Se olhar para os outros e considerar que o outro é mais interessante. E um outro aspecto também é de já ter tido uma história de traição, né? Se for um relacionamento amoroso, principalmente, ou de perda de confiança numa amizade. Isso é algo que pode deixar a pessoa mais predisposta ou mais tendendo a repetir aquelas ações de ciúmes. Então, diante de um cenário como esse, a pessoa vai demonstrar aquelas respostas clássicas de ciúme que todo mundo conhece, né? Que é ficar questionando, que é interrogar, que é ir lá dar uma investigada no WhatsApp, no Face, né? Tem toda essa parte tecnológica de hoje, né? Então, o WhatsApp hoje é o batom no colarinho, né? De antigamente, né? Tem essa brincadeira. Fazer todo um processo de investigação e cobrar, questionar o outro, e isso pode ir aumentando, né, até de uma forma de ter demonstrações agressivas de que a pessoa está insatisfeita com isso que está acontecendo.
Junto com isso, também um sentimento muito próximo ao medo, que é o medo de perder, mas também o sentimento de raiva daquele rival que está se aproximando de quem é querido, de quem é o objeto, né, de amor que a gente está se enciumando. E por que essas ações elas vão crescendo, elas vão continuando ali? Aí a gente vai para o terceiro elemento, que é as consequências. Quais são as consequências mais comuns em uma demonstração de ciúmes? É que vai existir uma diminuição real ou imaginária do risco de perder, né? Então, se eu vou lá, faço um interrogatório, mostro para a pessoa que eu não quero que ela aja daquela forma, eu não quero que ela se exponha, eu não quero que ela fale com tal pessoa, então, pelo menos ou na minha cabeça ou de verdade, vai ter um afastamento ali daquele risco. Então, isso já é suficiente na maioria dos casos para manter a pessoa repetindo aquelas ações ali relacionadas ao ciúme. Uma outra consequência que a gente não se dá muito conta é que quando a pessoa ela age de forma agressiva e demonstra o ciúme, ela também tem um alívio emocional naquela demonstração. Então, se ela tá com muita raiva, se ela tá com medo, quando ela fala alto, quando ela briga, quando ela grita, ela tá tendo um alívio emocional, né? Então, isso é outra coisa que precisa observar dentro de um processo de terapia, seja aqui no caso dos ciúmes ou qualquer outro processo que estiver acontecendo. Qual é a função? Tem essa função aqui no caso de evitar a perda, diminuir o risco da perda, mas também o alívio emocional. Uma outra função, uma outra coisa que acontece depois de uma demonstração de ciúmes é o aumento da atenção, o aumento do afeto do parceiro, né? O parceiro quer provar que ama, quer provar que gosta, quer mostrar que aquilo ali não é necessário, ou que aquela demonstração de ciúmes não condiz com a realidade, e aumenta a atenção, aumenta o afeto, né? Aquele afeto que não está presente às vezes em outros momentos no relacionamento acaba ficando mais forte, ou acaba sendo mais significativo. Então cuidado, porque isso também pode, né, fazer a pessoa continuar tendo essas demonstrações por bastante tempo. E daqui a pouco eu vou falar sobre como lidar com isso, né? E o problema maior é que, apesar de ter essas consequências que, entre aspas, são positivas e boas para a pessoa, ela tem muitos efeitos, muitas consequências que não são legais, né? Que é deixar o parceiro numa zona de desconforto, deixar o parceiro triste, decepcionado, se sentindo que está com alguém que não está confiando nele, então se sentir diminuído também por isso, e fora todo o estresse e desgaste que isso causa para o relacionamento. Então essa é uma análise, é o que a gente chamaria de uma análise comportamental dos ciúmes, né? Que eu fiz uma análise ampla de várias coisas que podem acontecer, mas se a gente vai olhar para a vida de cada pessoa, para a história de cada pessoa que está tendo ciúmes, a gente vai achar particularidades e vai entender o que é mais importante, o que está mantendo aquele comportamento. E aí a gente vai poder tomar uma ação, né? Por exemplo, a gente descobre que a pessoa, o parceiro, dá poucas demonstrações de afeto. E no momento de uma crise de ciúmes, ele se aproxima. Eles ficam bem. Então a gente vai lidar com isso, vamos melhorar essa aproximação de outras formas, né? Vamos ajudar também a pessoa a demonstrar a necessidade de afeto de outra forma e não só através dos ciúmes. Então por isso que na terapia a gente vai olhar para o que está acontecendo particularmente e através dessa análise ajudar a pessoa a conhecer, né, qual que é o contexto em que ela está fazendo aquilo, quais são as ações dela, qual é a consequência e ajudar ela a lidar com aspectos em qualquer um desses 3 quadrantes, né? Por exemplo, é uma pessoa que tem o costume de se comparar e se avaliar negativamente e isso é muito forte, ela não consegue deixar de fazer. Então, o objetivo da terapia vai ser ajudar ela a desenvolver um autoconhecimento, a valorizar as coisas boas as características positivas que ela tem, aceitar os pontos que ela precisa desenvolver, valorizar coisas positivas que tem na história dela. Então, a partir dessa análise é que vão ser, né, estabelecidos os objetivos de uma terapia e trabalhado isso junto com a pessoa, né, em parceria e muitas vezes, isso numa terapia individual, eu tô falando,
o parceiro, se for uma terapia individual, o parceiro ele pode ser alguém que vai estar ajudando, vai estar vindo para algumas consultas, para algumas sessões, até para receber algumas orientações, entender o que está acontecendo e poder ser um parceiro que realmente vai ajudar na mudança que a pessoa está se propondo a fazer. Tá? Então, desculpa se eu me estendi demais aí, pessoal. A minha intenção é realmente mostrar um pouquinho para vocês como é que é esse processo, né? Isso que eu tô contando para vocês seria um processo inicial de uma terapia, é uma etapa de diagnóstico, e em que eu vou fazendo essa análise junto com a pessoa. Então, ela também vai já nesse processo aprendendo mais sobre o próprio comportamento, aprendendo a fazer essa análise do comportamento dela. Eu quis trazer esse exemplo para vocês também irem se familiarizando, entendendo como é que é esse processo da análise do comportamento. Em alguns outros vídeos eu vou trazer outras análises semelhantes, e quero poder compartilhar um pouco isso com vocês. Tá bom? Quem tiver dúvidas, relatos, até mesmo sugestões, o que a gente, de outras coisas que a gente pode analisar aqui juntos, mandem os comentários, mandem aí a opinião de vocês, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo.